Hoje eu estava pensando nessa palavra, irmão, sobre o agir do Espírito Santo na nossa vida. Ele é lindo, ele é maravilhoso. E eu estava também meditando um pouco o que nós estamos vivendo, tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos aonde a manifestação e a glória de Deus, ela tem que estar constantemente na nossa vida, para que nós possamos vencer a cada dia os desafios, que não é fácil, é difícil. Para você chegar até aqui, eu estava falando com o Jota, né, Jota? Às vezes a gente acha que é tanto sacrifício, mas em relação ao sacrifício da cruz, isto ainda é pouco para nós. E quando nós olhamos e enxergamos no âmbito daquilo que Deus quer para a nossa vida, Ele quer que nós vivemos de acordo com aquilo que Ele quer e não com aquilo que nós queremos. Então, a gente olha para um texto a qual Paulo pregava à igreja de Galácia, né? Ou aos galeses, acerca da manifestação da obra da carne e o fruto do Espírito, ou do Espírito. Então a gente olha para esta palavra, ele vem nos orientando a andar em espírito e não cumprir as coisas da carne, ou isto é, a concupiscência da carne. A manifestação do Espírito, ela pode ser entendida como a liberação dos dons que Ele concede às pessoas para um fim proveitoso. Algumas manifestações do Espírito Santo pode vir como amor, que é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade de Deus, a mansidão, a gente ter o domínio próprio. E esses dias eu estava ouvindo um pastor falar que as coisas estão tão difíceis que a manifestação do Espírito Santo, ela não se dá da forma que nós pensamos que muitas das vezes ela está sendo manifestada. E se não tomarmos um cuidado e ter uma coisa chamada dom de discernimento, nós possamos enfrentar alguns profetas, como Ezequiel enfrentou os profetas da mentira. E é um evangelho barato, um evangelho que o profeta da mentira traz, que é um evangelho que não salva, um evangelho que não cura, um evangelho que não transmite confiança, mudança de vida, irmão. E um evangelho que só pensa em prosperidade, um evangelho que traz coisas fáceis, e acaba nós sendo engolido por isso. Então, quem tem o Espírito Santo, irmão, como o Espírito que guia-nos
em toda verdade, em toda justiça. O Espírito Santo que nos mostra, que nos faz entendermos o que nós estamos atravessando. Irmãos, eu pude pensar e refletir se verdadeiramente todas as manifestações que ocorrem, muitas das vezes, no meio da igreja como organismo vivo, se realmente é o Espírito Santo. Por que nós se pegamos a pensar isso, irmão? Porque são cada coisas que você começa a entender que são obras manifestas da carne e não obra manifestada através do Espírito Santo. E isso nós precisamos entender, irmãos, que tudo isso Deus ele vem nos alertando acerca disso. Então, por que nós pegamos como um texto básico para trazer alguma alerta para nós, e que nem tudo aquilo que vimos, aquilo que ouvimos, é vindo de Deus através do Espírito Santo? Entendem isso vocês? Que nós devemos tomar um grande cuidado, que tem pessoas, irmão Jota, que só dele ver a pessoa chorando, ele vai lá e abre a caixinha de profecia. A manifestação do Espírito Santo dentro da sua vida, se você conhece e se você precisa conhecer, ela se dá da forma do céu. Ela é, irmã Rosana, manifestada através da sinceridade do coração de Deus. E existem pessoas que nem para ser profeta, irmãos, sem julgamento, cada um prestará conta diante de Deus, dará conta dos seus próprios atos, e ele acaba talvez até imitando o Espírito Santo. Mas como assim? Existe isso. São aquelas pessoas que observam e imita. Eu costumo dizer que são os papagaios. São as pessoas que só porque ele ouviu falar a língua, ele vai lá, ela é tão estranha que ele vai lá mesmo, ele profetiza da forma dele e ele mesmo interpreta aquilo que ele está dizendo da maneira e da forma dele. Então isso é obra da carne, não é o fruto do Espírito Santo. Nós devemos tomar um grande cuidado. Nós estamos meditando sobre Gálatas 5, 16 a 26, a qual ele fala que as obras da carne são essas que nós vimos aí, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, prostituição, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídio. Essas são as obras da carne. Isto é obra manifestada através das emoções. Então a gente olha, irmãos, e a gente começa a olhar que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vai conceder dons específicos específicos, como a palavra diz, da sabedoria, a palavra do conhecimento, a da fé, que é a capacidade de curar, irmãos. É a capacidade a profecia, o discernimento de espírito, a variedade de línguas e a capacidade de interpretar, que é o dom de discernimento. Quando a gente de interpretar a fala do Espírito Santo.
E quando você olha acerca do que a Bíblia ela está nos dizendo, ou ela nos diz, que a manifestação do Espírito Santo, ela se dá conforme nós buscamos mais ela, através do que, irmão? Através da leitura, da sinceridade com Deus. Como é que pode, irmão, uma pessoa ter totalmente a vida desmatelada diante daquele que o chamou, e aí dizer que está tendo manifestação do Espírito Santo na vida dele? A manifestação do Espírito Santo, irmão, não é quando você ouve, aleluia, você ouve o irmão sair daqui e ali entregar a profecia. Não, a manifestação, ela se dá no momento em que você está ligado, no momento em que está sendo louvado o nome do Senhor, que está sendo pregado a palavra do Senhor. Você manda a glória para cima, que Deus manda poder para baixo. A manifestação do Espírito Santo, ela se dá quando a igreja, ela está unida em comunhão com o céu. A manifestação do Espírito Santo, ela se dá quando você entra na sala do trono e começa a glorificar e exaltar o nome do Senhor, irmão. E às vezes a gente vê, irmão, que a mesma forma que o cristão entra dentro da igreja, ele sai. Ele não sente nada, ele vai embora para sua casa, não sente vontade de nada, e ele simplesmente, ele vem para o templo como que, irmãos? Um culto normal. Porque ele não tem outro lugar para ir. Mas quando a gente sai da nossa casa, irmã Regina, a gente sai com o pensamento de haver manifestação no meio do povo. Essa igreja, ela não precisa estar lotada ou superlotada para haver manifestação do Espírito Santo. Basta nós agora, neste momento, entronizarmos diante do trono da graça, ele se manifesta no nosso meio, através do Espírito Santo. E a manifestação do Espírito Santo, ela traz algo interessante para nós. Ela traz renovo espiritual para a nossa vida. É a hora que nós sentimos que nós estamos fraco, a ponto de cair. E você diz assim: eu preciso sentir a manifestação do Espírito Santo. Aí você glorifica a Ele, exalta a Ele, e Ele te enche e o vaso começa a transbordar. E quando o vaso começa a transbordar, ele começa a entrar nos outros vasos que estão poucos, cheios, estão vazios, e aí começa o transbordar da manifestação do Espírito Santo. E aonde há manifestação do Espírito Santo, recebe essa palavra: a cura, a batismo, a libertação e a renovo espiritual para a nossa vida. Quem não sente a presença do Senhor, urgentemente precisa buscar a presença do Senhor. Irmãos, saudade daquele tempo, irmãos, as irmãs lembram, eu lembro muito bem disso, onde a gente reunia em algumas campanhas de orações, em prol do que, irmão? Em prol de ver o Deus nosso se manifestar no meio do povo, e a gente sente a graça, a glória de Deus e o poderio de Deus na nossa vida. A manifestação do Espírito Santo, irmão, na nossa vida, a hora que ela traz o renovo espiritual para nós, ela nos enche de uma certa forma e de uma tal maneira que dá vontade da gente ficar muito mais do tempo que a gente fica dentro da igreja louvando, adorando a Deus. A gente louva a Ele com amor, com carinho, com dedicação. Hoje, às vezes, o louvor que nós estamos, tem muitos louvor que a gente ouve, não sente-se nada, irmãos. É como se fosse uma música, simplesmente uma música sem uma melodia. É umas músicas, uns hinos, como dizendo assim, levantando o ego de muitos, sendo que a glória tem que ser para Jesus. A glória tem que ser para Jesus. E sempre o nosso Deus ensinou
E quando você vai para o Antigo Testamento, você vai ver que quando Deus dava um livramento, Ele solicitava que era feito ali um altar ao Deus, ao nosso Deus, para que todo aquele que passasse ali, lembrasse que ali havia tido o povo uma vitória. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele manifesta, ele age de uma forma invisível no coração do ser humano. O Espírito Santo de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus, ou melhor, o Espírito Santo, ele não age, eu costumo dizer que ele age indiscreto. A pessoa não é cristã, ela não aceitou a Cristo ainda como Salvador, ela sente um gozo na alma, e quando você menos espera, irmão, a palavra de Deus ministrada com a graça, com a unção divina, ela vai penetrando naquele coração vazio, e ao menos que você espera, ela está se rendendo aos pés do Senhor. Isso é manifestação do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo, irmão, ela dá-se quando os irmãos estão em comunhão com Deus e com os outros. Aí a manifestação de Deus, quando você ouve os adolescentes louvar, as crianças louvar, a mocidade louvar, as irmãs louvar, os varões louvar, você sente a manifestação de Deus, do Espírito Santo, em todo o culto, aleluia, e você sai dizendo: culto abençoadíssimo este dia. E nós precisamos entender isso, nós precisamos voltar ao princípio, irmão. Nós precisamos ter mais comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, vocês viram o que aconteceu hoje de manhã, pela manhã? Era simplesmente 5 horas da madrugada, ou 5 horas da manhã, começou-se um vento, ele durou mais ou menos uns 10, 15 minutos, que eu levantei, e houve-se o que? Um estrondo tremendo. Depois começou a chuva, e irmãos, e você ficou sabendo, aí veio aquela chuva com tempestade, né, irmãos? E você vê o que aconteceu na cidade vizinha de Ribeirão Preto, lá em Guaíra, Guariba. Aí você vê aqui em Sertãozinho, você vê que os sinais estão aí para o povo entender, irmão. Se Deus quiser terminar o mundo em um piscar de olho, como diz a palavra do Senhor, Ele termina. E o Espírito Santo, eu estava pensando, irmão, olha só o que veio na minha mente, irmão, isso eu compartilho com vocês. Quando eu acordei pela manhã, irmão, Deus me levou lá naquele pessoal lá do Rio Grande do Sul. Lembra que deu aquela enchente, onde aquele rio Guaíba, né? Acho que é isso. A madrugada, começou o vento, começou a apagar as luzes, e aquele rio, aquela tempestade, e muitas pessoas foram ceifadas com as suas vidas. E eu comecei a imaginar o que seria se Deus não tivesse misericórdia do povo. No escuro você não consegue enxergar nada, irmão. E depois, quando amanheceu, a catástrofe estava aí, irmão, vista. E nós vimos o que aconteceu. Para agora, hoje não está está esse tempo calmo. Com a previsão de amanhã, quem sabe tiver sol quente. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele sempre está nos avisando, e ele está sempre entrando no coração de forma invisível, para convencer, irmão, o ser humano que ele deva aceitar Jesus como Salvador. Irmãos, quando você vê aonde que tem a manifestação do Espírito Santo, por que eu peguei essa leitura, irmão? Porque a obra da carne, ela não manifesta as coisas do céu, mas a obra do Espírito, ou o dom, ou fruto do Espírito, manifesta a glória de Deus na nossa vida. A carne, irmão, são as emoções.
Aí quando você ouve, irmãos, a coisa é tão linda, é tão maravilhosa, que quando a manifestação do Espírito Santo é trazendo os dons, ou os frutos, vamos falar assim, para a igreja, irmãos, você vê que a comunhão, os dons é para manifestar o céu na vida daquela pessoa ou da igreja, que são os dons que Deus deu para nós, irmãos. Assim como o vento age na forma invisível, assim o Espírito Santo age na nossa vida. Você não sabe, irmão, se você vai ali fora agora, você sente o vento, mas você não vê de onde ele vem. E nem sabe para onde ele vai. Ah, pastor, mas eu estou vendo que a árvore está apontando para lá. Sim. Mas da onde ele está vindo? Você não está vendo se está tendo uma corrente que ele vem daqui, ele atravessa aqui e volta para cá. Assim é o Espírito Santo na minha e na sua vida. A glória de Deus, a obra de Deus manifestou no momento em que eu e você estivéssemos desagarrados das mãos dele. Ela manifestou em nós e nós aceitamos a Cristo como Salvador na nossa alma. Para que o Espírito manifeste na nossa vida, nós precisamos ter uma vida de comunhão com Deus. E a igreja precisa entender isso, que os tempos em que estamos vivendo são tempos difíceis, irmãos. Sim ou não? Você convida a pessoa para vir para a igreja, para o templo, louvar, adorar o nome do Senhor, ele sempre inventa alguma coisa. Sim. Por quê, irmão? Porque quando ele entra aqui, por um convite seu, quem vai convencer ele que ele deva aceitar Jesus como Salvador é o Espírito Santo de Deus na vida daquela pessoa. É ele que manifesta a glória dele sobre o povo. Ele pode se revelar de diversas formas, como uma canção que vem à mente, um encontro casual, uma instigação à oração, o desejo de estudar a palavra ou um sentimento de paz. Pastor Macedo disse, eu falei que existe cânticos que não adora a Deus, que você não sente a glória de Deus. Agora você ouve louvor, que você vê a manifestação do Espírito Santo acontecer na tua vida. Eu não estou fazendo uma coisa generalizando tudo. Eu estou dizendo, irmão, que tem muitos cânticos aí, irmãos, que não traz edificação para a igreja. Não há manifestação na igreja, irmão. Você ouve, muitas vezes alguém canta e você não vê, irmão. Você quer ver uma coisa? Prova disso, irmão, sem medo de errar, é quando às vezes o cantor que está cantando, ele não vê a manifestação, ele começa a fazer o quê? Um movimento. Sim ou não? É a mesma coisa você ouvir uma palavra aonde não te traz fruto para a tua alma. Irmãos, quem fala na boca do pastor, quem fala na boca da irmã, do irmão, não é o irmão, e sim Deus usando a boca do irmão como instrumento para trazer a palavra de edificação. Quantas pessoas estão nos assistindo nesse momento, em que está ouvindo essa palavra e está dizendo assim, Deus está falando comigo, eu recebo esta palavra, sabe por quê, irmãos? Através do meio de comunicação, a gente profere a nossa fé também. Foi. Eu estava passando uma situação em que eu ligar o rádio, que eu ligo o rádio do meu automóvel em uma determinado rádio, rádio, canal, né? Vamos falar assim, né? Eu ouvia aquele pastor falando acerca daquilo que estava falando, o que estava acontecendo comigo, a vivência que eu estava vivendo. Ele disse, se você crê, você diga amém. E eu
Eu creio porque eu senti o mesmo que ele estava dizendo ali. Não foi o acaso, é aquilo que eu falei agora. É o encontro casual, é a oportunidade de você às vezes não estar ligando às vezes no celular, você liga e vem uma mensagem de acordo com aquilo que você quer ouvir, mas uma mensagem sincera, que hoje nós sabemos, né? Hoje se você está comentando alguma coisa é perigoso. Vai sair uma mensagem ali, já aconteceu, irmão, e eu quero te dizer para você, de repente você fala, eu estou precisando comprar um carro tal. A hora que você abrir o celular, irmão, vai aparecer aquele carro tal ali para você. E você às vezes acha que é de Deus, não é não, é a inteligência artificial, é um aplicativo que tem talvez escondido dentro do seu celular que capta aquilo que você está falando. Eu estava dizendo para uma pessoa, irmão, eu não sei como tem alguém, ou algumas pessoas, isso é com as pessoas lá, irmão, o entendimento deles, eu não estou nem aí, cada um pensa assim, ó, meu compromisso é pregar a verdade, é pregar a palavra de Deus para a libertação do povo, que eles precisam ser libertos, e seja quem for, irmão. Uma pessoa dizendo assim que tem dias que fala que vai lá na IA, que é inteligência artificial, não é isso? E vai lá e pega um tema, um versículo da Bíblia, coloca lá e a IA traz tudo para você, o estudo seu. Espera aí, irmãos. Eu abro a palavra de Deus, eu medito na palavra de Deus, e quem abre a minha mente tem que ser uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus para me trazer a revelação daquela palavra que Ele quer na nossa vida. Não, irmão. E aí a gente tem que tomar esse grande cuidado, irmão. E quando a gente medita na palavra de Deus, traz um sentimento de paz, um sentimento de alegria. Quantas vezes, irmã Marielle, você às vezes estava assim, e agora? O que vai acontecer? Em que situação eu estou? Aí Deus toma um homem de Deus, uma mulher de Deus, e te revela tudo aquilo que você estava passando. E você diz, glória a Deus, porque Deus falou comigo nesse momento. E você sentiu que foi Deus e não o irmão ou a irmã que falou com você. Muitas das vezes eu já senti isso aí, irmãos. Por quê? Porque quando você aceita Cristo como Salvador, Deus coloca em você o Espírito Santo de Deus, que vai te orientar você, o caminho que você deva seguir. E tem muita gente perecendo, irmão Jota, porque não está dando voz ao Espírito Santo. Estão aí, irmãos, vão perecendo, continua vivendo do jeito que quer, vai do jeito que quer. Para a manifestação, ou para manifestar o poder de Deus, é importante cultivar uma vida de intimidade com Ele. Eu digo a você, e eu disse hoje isso, eu digo, irmão, quem tem intimidade com Deus é outra coisa. Ele se revela no íntimo com você. O próprio Jesus ensinou, dizendo, entra no teu quarto, fecha a porta e fale com Deus que está em oculto e Ele vai te ouvir. Quando Jesus, a ponto dele ser entregue à morte de cruz, pela minha vida e pela sua vida, ele sentiu tristeza, ele sentiu angústia, ele correu para um monte orar, sim ou não? O Getsêmani, e disse, Pai, se possível, passe de mim este cálice, se possível, tira esse peso, mas não, pagou o preço por mim e por você. Olha só a situação, passou ou não passou? Mas na hora que ele estava na morte, as últimas palavras, Pai, em tuas mãos entrego o quê? O meu espírito. Missão cumprida. E essa manifestação que nós estamos falando do Espírito Santo, ela é dada através de Jesus.
E quando a gente olha, a gente começa a observar, a gente começa a entender, e eu já estou caminhando para o encerramento dessa palavra, que existe alguns propósitos. E irmãos, e quando a gente tem intimidade com Deus, Ele permite, e a gente permite que Ele nos capacita, irmãos, e Ele nos direciona. Quando nós temos intimidade com Ele, nós dizemos: Senhor, o que eu faço, Espírito Santo? A Bíblia diz que o Espírito Santo está para nos guiar, e nos guiar em toda verdade, em toda justiça, convencer o homem do pecado, da vida errada. Por isso que eu digo, e eu disse, que a obra da carne, quando ela manifesta, ela não traz o céu para nós, mas quando o fruto do Espírito se manifesta em nós, traz o céu até nós. E qual é o propósito, irmão, da manifestação do Espírito Santo? O propósito da manifestação do Espírito Santo é distribuir os dons que Ele nos deu. Eu não sei como tem gente, tem pessoas que ficam querendo vender dons de Deus, sendo que Ele não é portador desse dom. Tem gente que diz aí: recebe o dom da cura que eu estou te dando. Rapaz, meu Jesus amado, né, Jota? Recebe o dom do meu dom de discernimento. Não, isso é fruto do Espírito. Dons do Espírito Santo. Já fala dons do Espírito Santo. Não é dons do Newton, do irmão Newton, do irmão fulano, da irmã ciclana. Não, não é não. É dele. Ele que dá para nós, irmã Rosana. É Ele que é dono. Qual é a sensação de sentir a presença do Espírito Santo? É a sensação de quando nós estamos com raiva, rancor, angústia, inveja. Ele entra em nós através da manifestação e nos faz nos sentir o nosso, quando nós temos raiva, porque, irmão, se a gente falar, é normal, às vezes, não era para ser normal, mas quando alguém sente isto dentro do seu coração, o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos capacita a nós fazer o que, irmãos? A não ter esse tipo de coisa dentro de nós. Ele nos purifica, aleluia, a nossa vida. Ele limpa aquilo que está dentro do nosso coração, muda as nossas atitudes, transforma a nossa vida. Ele nos ajuda a perdoar a pessoa, a substituir raivas pelo amor e nos tornar mais semelhante a Ele. Aleluia, louvado, engrandecido ao nome do Senhor Jesus. Ele nos faz nos sentirmos, aleluia, mais felizes, mais contentes. Então a manifestação do Espírito Santo na vida de uma pessoa traz a alegria, irmão. E olha, irmão, mas pastor, o senhor falou, leu esses versículos, mas eu quero, em resumo, dizer, tudo isso que nós passamos, tudo isso que nós sentimos, é a manifestação do Espírito Santo. Preste bem atenção no versículo 25, aleluia. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Se nós vivemos em Espírito, nós vamos andar em Espírito e nós vamos andar com Ele. Vai ter a manifestação da graça, da glória de Deus, vai ter a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, segundo a vontade dEle. Irmãos, e você quer saber de uma coisa, irmão? Quando as coisas começam a acontecer e tudo parece dar errado, irmão, não desiste da caminhada. Busca o renovo espiritual. Busca a sinceridade com Deus, busca, irmãos, ter sempre a presença de Deus ao nosso lado, para que nós possamos suportar algumas dificuldades, alguns problemas que venham sobre a nossa vida, que nós possamos sair nessa noite aqui pensando sobre
a manifestação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Este seria o título para nós, irmão. A manifestação do Espírito Santo, ou a manifestação de Deus através do Espírito Santo na nossa vida. É aquele momento que nós sentimos sim a tristeza, mas a gente busca o renovo espiritual e Deus nos fortalece, Deus nos ajuda e Deus nos socorre. Quando mais nós buscarmos o Senhor, mais a manifestação do Espírito Santo em nosso meio. A manifestação do Espírito Santo só dá-se quando nós permitirmos que Deus se manifesta no nosso meio. Deus não é intruso. Se eu quero algo, então eu preciso buscar. Se eu quero renovo, eu busco renovo. Se eu busco batismo do Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo, para que haja manifestação dele na nossa vida, eu preciso buscar. E ele nos ajuda. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos ajudar. Que Deus possa também nos fortalecer, segundo a vontade dele, segundo o querer dele nas nossas vidas. Que nós possamos, irmãos, aleluia, entender que tudo aquilo que Deus faz na nossa vida é sempre para o nosso bem.